Com o avanço da Covid-19 na Europa, a França e a Alemanha anunciaram um novo lockdown, ou seja, um bloqueio na circulação de pessoas. Vamos ver. Com o avanço dos casos de Covid-19 na Europa, o presidente da França, Emmanuel Macron, anunciou ontem um novo bloqueio total que limita a circulação de pessoas. A partir de amanhã e até o início de dezembro, não serão permitidas viagens entre regiões do país e bares e restaurantes serão fechados. Apenas as escolas continuarão abertas. Na Alemanha, o governo optou por um lockdown parcial, com o fechamento de espaços culturais e esportivos e com o comércio restrito a atendimento de uma pessoa por 10 metros quadrados. A medida entra em vigor a partir da próxima segunda-feira. No último domingo, a Espanha havia decretado um novo estado de emergência, com toque de recolher entre 11 horas da noite e 6 horas da manhã. Com a desconfiança em relação à recuperação econômica mundial, as bolsas da Europa, Estados Unidos e Ásia fecharam em queda ontem. O Ibovespa também registrou baixa de 4,25% e o dólar atingiu o maior valor desde maio. Bom, vocês acabaram de ver que o dólar atingiu o maior patamar desde o dia 15 de maio no fechamento de ontem, chegando a R$ 5,76, uma alta superior a 1%. No pregão de hoje, a moeda norte-americana já encostou em 5,80. A máxima chegou a 5,79. A gente vai conferir agora como está a cotação. É isto? Ou vamos na sequência? Na sequência, então, a gente confere o preço, mas eu já antecipo para você que a máxima foi 5,79. Vamos conversar com o Pedro Ramos, que é economista-chefe do Sicredi, e ele traz a análise para o câmbio de agora em diante. Pedro Ramos, seja muito bem-vindo. Como você avalia este cenário no mercado de câmbio que levou a moeda a subir tanto e para onde vai o dólar até o fim do ano? Bem, boa tarde a todos que nos assistem. Obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. O que tem acontecido é que a evolução do coronavírus nos países centrais tem carregado também uma forte aversão a risco a países emergentes desde o início da pandemia. Esse é um processo que se dá principalmente nos países mais arriscados, nos quais países como o Brasil, né, acabam sofrendo mais, e esse processo, com a intensificação recente, tem piorado bastante o ambiente para o país. É claro que existem elementos internos na nossa economia que favorecem esse processo ser mais acentuado localmente. Pedro, você já figurou várias vezes entre os top 5 lá da pesquisa Focus do Banco Central como economista ligado ao Sicredi que mais acerta aí as previsões de câmbio. Acertar câmbio é muito desafiador. Como é que está a cotação, a avaliação do Pedro para a moeda norte-americana? Vocês vão revisar aquilo que já esperavam? Diga para a gente. Bem, a gente tem a previsão de 5,45 para o final do ano, nós já viemos revisando ao longo do ano, por achar que a pandemia se amortizaria em algum momento, e isso não aconteceu. Com essa intensificação recente e a possibilidade desses contornos locais, como eu falei, que é o desafio fiscal brasileiro, e a taxa de juros vai continuar baixa no país, é bem provável que nós cruzemos a virada do ano com patamares ainda bem esticados, acima desses 5,45 que nós projetamos. Vamos ver aonde que vai parar a moeda agora. É normal o mercado ter estresse, mas é bem provável que a gente faça algum tipo de revisão no sentido de, em função da permanência por mais tempo do combate à pandemia nas economias centrais, né, que não se deve dar antes do final do ano. Entendo. Então, a sua expectativa era de 5,45 para o final do ano. Com a segunda onda de Covid na Europa, você pretende revisar a sua expectativa e ela vai ficar mais próxima de 6 para o fim de 2020? Não, acredito que 6 é um patamar bem esticado. Acredito até mesmo que nesse momento a própria cotação ela esteja sofrendo efeitos naturais, né, que nós quando chamamos de overshooting, que é um acúmulo de efeitos financeiros que acabam fazendo a moeda ter grandes variações em momentos curtos, pequenos espaços de tempo, mas eu acredito que ela possa se acomodar mais próximo de R$ 5,60, mas como eu disse, vamos observar os próximos dias, acho que vai ser chave para poder compreender corretamente a direção da moeda, né? E aí, é claro, tem os desafios internos da economia brasileira que diz respeito à política fiscal no Brasil, que esse sim pode gatilhar essa moeda subir bem mais
do que esses patamares que a gente está conversando aqui. Essa questão fiscal está hoje no radar do mercado financeiro, principalmente por conta do relacionamento do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e do presidente do Banco Central, Campos Neto. A imprensa divulgou algumas conversas entre eles e, basicamente, o foco está aí na questão fiscal. Há espaço para manter a taxa básica de juros em 2% ou os problemas nas finanças públicas, os desarranjos, vão gerar uma necessidade de aumentar a Selic e isso também acabaria por interferir no câmbio? Sim, na verdade o que acontece é que num cenário em que a política fiscal volta para a regra do teto, a gente deve ter um recuo da atividade econômica na virada do ano e essa aceleração mais intensa que nós estamos vendo agora, que pressionam os preços, devem se arrefecer, bem como a moeda brasileira, né, na segurança de que o Brasil vai voltar para o cumprimento da regra fiscal, né, da nossa âncora fiscal, isso deve favorecer também um fortalecimento da nossa reputação e, por consequência, uma apreciação na moeda brasileira. Isso permitiria ao Banco Central ficar com os juros mais tempo parados. Okay. Agora, num eventual rompimento dessa regra, a taxa de câmbio sobe com força, a inflação vem atrás e os juros acabam tendo que ser subidos para manter a estabilidade de preço por volta da meta, né? Tá certo. Então, a gente teria esse balanço entre câmbio e juros. Muito bem. Para encerrar a eleição dos Estados Unidos, próxima terça-feira, dia 3, qual o impacto na formação da taxa de câmbio agora? Olha, eu acredito que seja bastante limitado, né? O Joe Biden está liderando as pesquisas. Talvez a gente poderia ver algum tipo de impacto no mercado caso houvesse a possibilidade de Donald Trump acabar revertendo nos últimos dias essa possibilidade. Eu acho que o que mais vai impactar nos mercados vai ser quando for anunciada a política econômica do novo presidente americano, que nós sabemos muito pouco até agora. Aí sim a gente pode ter alguns impactos relevantes na economia. Se houver uma surpresa em relação ao que é esperado, pelo menos por parte do mercado, com uma vantagem de Biden, se Trump vencer, o efeito no câmbio é qual? Olha, eu acho que o câmbio americano ele poderia ter uma valorização, o dólar americano frente ao euro, né, que é onde a gente consegue medir essas relações um pouco melhores. Mas, como eu disse, né, eu acredito que a expectativa do mercado hoje esteja sendo concentrada em cima da democrata, né? Mas são expectativas, são as pesquisas que nós temos hoje na mão. Vamos aguardar os resultados. Em síntese, o que você está dizendo para a audiência do Mercado e Companhia é que o dólar atingiu o seu pico hoje ao redor de 5,79, que você vai revisar a sua expectativa que estava com o dólar ao redor de 5,45, principalmente por causa da segunda onda de Covid na Europa, que gera um cenário nebuloso, e também por causa das dificuldades fiscais aqui no Brasil. Este é o cenário, mas você não considera que R$ 6,00 é uma taxa viável e esperada para o fim deste ano. Sintetizamos assim, Pedro? Podemos sintetizar assim. Acredito que tem que acontecer mais elementos para a gente poder estar trabalhando com uma taxa de R$ 6,00 ao final do término de 2020. Pedro Ramos, muito obrigada, economista-chefe do Sicredi, que figura entre um dos economistas que mais acertam taxa de câmbio no Boletim Focus do Banco Central. Volte sempre, uma boa tarde. Uma boa tarde, foi um prazer estar com vocês aqui.